Mais um episódio de O Backstage, começando aqui com você. Hoje eu trouxe uma pessoa que, mais que especial, tem 1 milhão de história para contar. E acho que esse cara já passou por tudo. Eu falo que ele é o Forrest Gump aí do marketing, da mídia, sei lá. Mas a gente vai conhecer um pouco mais sobre quem eu trouxe hoje. Mas antes da gente continuar, pessoal, eu peço encarecidamente, vocês precisam curtir, vocês precisam seguir esse canal, compartilhar, isso é muito importante pra gente, porque o objetivo é levar conteúdo de qualidade para você, para aquelas pessoas que precisam ouvir um pouquinho dessas dicas que a gente passa aqui, tá bom? Então vamos lá, ó, também segue a gente lá no Instagram, o Backstage Cash, que lá a gente posta também o que está acontecendo, making of, enfim. Eu espero e conto com vocês. Seguir a gente nas redes, compartilhar e tudo mais. Eu não quero ficar falando um monte aqui, porque eu quero aproveitar esse tempo para falar com ele. Rodrigo Mota. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Boa madrugada. Boa madrugada também, né? Ô, invertemos papéis, né? Eu já te entrevistei 2 vezes. Sério, cara? É verdade. É verdade. Nem 2 vezes. Vamos inverter? Posso conduzir não, ou então. Diz que existe 2 formas, né? O que tá lá em cima desce, o que tá embaixo sobe. Eu acho que eu desci. Segundo a filosofia do El Chan, né? Você é o artista agora. Rodrigo Mota, cara, bom receber você aqui. Acho que já são uns anos de amizade aí, de alguns trampos juntos, de alguns perrengues. De muitos perrengues. Muitos perrengues, mas de muita coisa que aconteceu, né, nesse tempo todo. Privilégio estar aqui na tua casa, sentar na cadeira que um monte de gente, amiga nossa, né? Amiga nossa. A Rose, a Lise, gente que fez parte da nossa história e que conduziu muito de boas histórias que a gente tem pra contar. Sentar nessa cadeira aqui é um privilégio. Então, e ó, cara, uma coisa que eu já falei em outros episódios, quem produz isso aqui pra gente é a Guerreiro Produções, produtora, e é legal porque, assim, uma das propostas é que não vamos botar temporada, mas a cada série de gravações, que vai entre 5, 6 episódios, dá uma mexida no cenário. A gente ficar explorando, experimentando, levando coisas diferentes pra galera que tá assistindo. E aqui a gente mudou um pouquinho, a gente realmente inverteu o estúdio e a gente tá mostrando aqui, ó, a parte de trás que normalmente que eu acho mais vê. legal, né? Onde a gente se encontrou, talvez onde eu fique mais confortável, onde não aparece muito, assim, de exatamente. Olhar de trás as coisas, fazer a coisa acontecer. Aqui... A gente se encontrou nesse lugar, né? Pois então assim, essa é uma pegada legal. E bem-vindo aqui à nossa casa, cara. Obrigado pelo convite. Rodrigão, cara, tem tanta coisa que seria legal te perguntar, mas eu queria, na verdade, trazer já pro hoje. O que você anda fazendo ultimamente? Cara, depois de um hiato grande de agência, eu voltei agora há 2 anos, quase 3 anos já. Voltei a ser diretor de agência, diretor de atendimento das agências. Eu tô na FCB Health, a FCB Brasil Health, que é uma das agências do grupo IPG, focada em saúde, né? Então a gente atende basicamente laboratórios e algumas marcas de cosmético, procedimentos estéticos que estão nesse viés, alguma coisa de wellness, academia e tal. E tem sido uma experiência legal, porque voltar para a comunicação depois de um tempo que eu estava focado em igreja, né? Tentando fazer a comunicação com propósito. Voltar para um ângulo da comunicação onde também tem propósito, né? A gente vende remédio para curar pessoas, né? Sim. Tem sido mais fácil a volta. Isso tem me feito começar como se eu tivesse estagiário depois de 41 anos, sabe? Mas vem cá, comunicação foi sempre a sua área, essa parte de comunicação? Cara, a minha área foi sempre esporte. Eu sempre quis ser jogador de futebol, eu sempre quis trabalhar Graças a Deus que não deu certo. Graças a Deus que não deu certo. Eu era goleiro e queria ficar perto desse lugar, imagina. E queria ficar perto desse lugar. Aí, cara, eu fiz marketing, achando que eu ia me dar bem, aí tomei pau em todas as matemáticas dos primeiros semestres e abandonei a faculdade. Aí eu falei, jornalismo esportivo, e eu fui fazer comunicação meio que levado por esse amor pelo esporte. Trabalhei com esporte um bom tempo, trabalhei no IG, trabalhei depois na assessoria de imprensa da Reebok, fui assessor de imprensa de equipe de motocross, trabalhei no Lance, no jornal. Então eu realizei meu sonho de trabalhar perto do esporte. Só que eu vi que o jornalismo a médio prazo não ia pagar as contas, assim, no final. Assim, os caminhos eram muito estreitos para crescer a carreira e tal.
E aí a comunicação digital foi a segunda paixão, assim. Eu gosto de internet, eu gosto do digital, das possibilidades que o digital tem. E aí esse digital que fez a minha carreira andar. Mas aí a parte jornalística era mídia impressa? Cara, eu trabalhei em jornal, eu fui foca do lance, fazia fechamento, Você é tabela, velho tal. mesmo, Eu sou hein? velho pra caramba, cara. Não, fechamento de tabela só lembrou aquela coluna do meio. É tipo isso, eu fazia a coluna, a zebra, quase a zebra. E ficava até 10 horas da noite com o cara querendo desligar meu computador lá, porque precisava botar as tabelas do futebol na Europa, com 4 horas de diferença, e não fechava o jornal, eu passei por isso. E ao mesmo tempo, no digital, eu passei pelo digital antes do telefone celular, praticamente. Antes do YouTube. Alguns projetos que eu fiz foram antes de marcos bem históricos, né, no digital. Então eu fazia conteúdo de SMS e WAP, que na época era a internet que dava para navegar, quando tava todo mundo na fila da BCP pagando 12 mil reais no celular, mais 6 pau na linha. Eu fiz conteúdo para vídeo dessas TVs de clube de futebol, pro São Paulo, pro Vasco, pro Cruzeiro e pro Internacional, antes de ter o YouTube. Então a gente ia lá cobrir o dia a dia dos times e tal. Então eu acho que eu tenho marcos legais na carreira, assim, que não apareceram porque não tinha mídia na época, Aham. mas ao mesmo tempo fizeram bons cases. Eu vendi o primeiro apartamento de mais de 1 milhão de reais num chat da Cirela. Então tem casos muito legais. Lancei o Windows 7 com a primeira live de 24 horas num banner dentro de um portal. Tem vários projetos que foram muito legais, muito marcantes e que foram meio pré-históricos, né? Agora a gente vê a tecnologia que a gente tem aqui atrás, corta, mesa, tal, câmera. Putz, Sim. cara, eu já carreguei 5 computadores pra fazer uma live do Bradesco pra não cair, assim, sabe? Tipo, tinha redundância de 5 máquinas pra fazer a coisa acontecer. Tô velho. Tá velho. Tô Mas aí velho. deixa eu ir lá atrás um pouquinho, assim. Falar um pouquinho do Rodrigo lá na infância dele. Você é um cara já comunicativo na época ou era um cara Não, mais cara. introspectivo? Não, na verdade eu tava lembrando dessa história esses dias. Tem um primo meu que me ensinava a dar bom dia pras pessoas. Eu vinha trabalhar aqui no Shopping Tamboré, tinha uns 13, 14 anos. O Shopping Tamboré era só aquela parte aberta, só o corredorzinho, assim. E meu primo tinha uma rádio no shopping. E aí eu vinha com ele no final de semana, que ele já morava na minha casa, tal. Minha mãe já tinha falecido. E aí ele me carregava pra tudo quanto é lado, não tinha muito o que fazer. E aí eles me carregavam, minhas tias, meus primos, tal. Quantos anos mais ou menos você tinha? Uns 13, 14, talvez. E, cara, eu era um moleque mala, assim, sabe? Tipo, Até não hoje. dava bom dia pra ninguém, andava até hoje. Não dava bom dia pra ninguém, andava de cabeça baixa, meio emburradão, assim. E meu primo me treinava a dar bom dia. Ô, dá bom dia. Dá bom dia. Então eu era zero comunicativo. Era meio exibido, assim, dentro de casa e tal, mas eu era Sim. bem ruim de comunicação. E talvez eu devo esse primo, cara, esse desenrolar. E eu melhorei muito nesses últimos anos também. Eu odiava falar no microfone, odiava a câmera, odiava dar palestra, que são coisas que eu acabei Uhum. fazendo ao longo desse tempo. E você viu essa jornada acontecer muito. Putz, foi aprendizado, cara. Foi meio torturante, porque eu não dormia à noite. Às vezes eu ia tocar, né, que era outra coisa que eu fazia. Não dormia no dia anterior porque tinha que tocar, assim. Então, além de muita vergonha, tinha uma pressão, assim, de fazer essas coisas. Mas você tem uma veia artística familiar no DNA, não tem? Eu nasci dentro de uma casa que eu falo que é mais missional do que musical, vai. Minha mãe foi uma cantora, se fosse uma projeção dessa década de 90 pra cá, ela era uma cantora famosíssima. Porque era uma das 3, 4 bandas que tinham na década de 80, 70. Minha mãe cantou no Conjunto Som Maior, aquela música Para Nossa Alegria foi ela que gravou, né? Então tem algumas coisas que são interessantes nessa história. Mas meu pai também era um cara comunicador, né? Meu pai é um médico, mas ele que pregava nessas incursões do Aham. grupo, ele era o diretor do grupo e tal. Então a questão de palco, de falar, de escrever, vem tudo da minha casa mesmo, assim. Eu fui meio que imerso nessa cultura, mesmo sem gostar num primeiro momento. Eu nunca fui, cara, Não gostar de queria subir no escrever, palco não junto queria subir no palco. Não, eu com tocava sua bateria, mãe? tocava bateria. Às vezes eu tocava uma música ou outra com conjunto e tal. Eu falei que o cara foi Forrest, né? O cara é o Forrest Gump. Eu tocava bateria, às vezes subia pra tocar uma música, tal, uma música que não era do grupo, e aí a gente tocava quando começava o louvor antes da, da apresentação, assim. Mas, cara, nunca foi uma coisa natural. Nunca foi natural. A comunicação nunca foi natural pra mim. Ela foi uma coisa que eu fui me Uhum. desenvolvendo e fui
Acho que a profissão me fez forçar em algumas coisas, a coisa de duelar em reunião, de estar na frente de presidente, de CEO de empresa, e você ter que ganhar aquela reunião, ter que apresentar um projeto, sempre foi muito torturante para mim, eu fui aprendendo ao longo do tempo. E a minha jornada profissional nunca foi uma jornada intencional, eu não me formei para ser publicitário, atendimento, não, cara, eu era jornalista que por acaso eu fui cobrir uma licença maternidade, o cliente gostou de mim, foi me levando para um monte de Sei, agência e eu sei. fui crescendo minha carreira. Então, assim, essa relação de tarefas, de profissão do pai e da mãe, você acha que alguns olham ali e falam assim, ah, é isso que eu quero seguir. Pra você meio que foi ao Cara, contrário, foi o cara, não avesso, é por aqui que eu quero ir. foi avesso, e engraçado que tem uma história que deve ter uns 4, 5 anos, assim, eu, meu pai e minha irmã, a gente tava conversando, e meu pai falou assim, ó, você e a sua irmã fizeram as duas profissões que eu queria ter feito, que eu não fiz sem eu ter falado pra vocês que eu gostaria de ter feito, que um era jornalismo e o outro era profissional de cinema. A gente nunca se inspirou, a gente, pô, cara, nunca quis ser médico, enchi o saco tocar o telefone Sim. 2 horas da manhã pra pessoa, ah, meu filho tá com 38,5 de febre, o doutor Fernando pode me atender e tal. Nunca curti essa história. E minha mãe foi uma professora primária. O pouco que eu convivi com ela, lá, os 11 anos que a gente viveu juntos, cara, a escola era uma tortura aí todo dia de manhã, então eu jamais ia querer ser professor, né? E a coisa da música era uma coisa natural, era da família, era uma coisa que a gente vivia no grupo, Final de vivia semana final de semana encontrava, viajando, violinha. e viajava de ônibus pro Brasil inteiro e tal. Era uma coisa meio, era quase diversão, não era uma coisa que a gente olhava Entendi. profissionalmente para aquela coisa, né? Minha mãe tinha o senso missional, a gente não tinha essa visão até ali. Era muito mais a diversão. Vão entrar num ônibus com 40 pessoas, vão pro Rio de Janeiro. E era quase todo final de semana viajando, saindo sexta de madrugada pra chegar a tocar no sábado, tocar domingo de manhã e voltar pra casa. E a vida normal de todo mundo, né? Todo mundo tinha uma profissão que sustentava aquele projeto. Isso você olhando naquele momento. Agora hoje, por exemplo, onde você está hoje, você consegue enxergar, por exemplo, referências do seu pai e da sua mãe lá? Cara, consigo. E as terapias me ajudaram pra caramba a me desconectar de algumas coisas, assim. Porque tem coisas que você vai replicando, né? E você nem percebe. Então, eu gravei 3 discos. Muito por conta dessa continuidade, de, pô, minha mãe era cantora, parou o projeto no meio, eu preciso dar uma continuidade, Uhum. mas ao mesmo tempo era um peso de fazer esse negócio. Então a música tem muito disso, de querer continuar, e aí depois virou um estresse, virou um peso, virou uma dor. Aí eu vendi todos os meus instrumentos, eu não tenho mais, tenho paz, assim, não preciso fazer nada com a música Sim. mais. A escrita eu acho que tem uma coisa muito legal que veio do meu pai. A gente prefere escrever do que falar. E assim, isso foi quando eu fui me casar, eu mandei um e-mail pro meu pai. As coisas mais difíceis eu mando um WhatsApp pra ele. Tá. A gente prefere escrever. Meu pai é assim, minha irmã é assim. E aí eu acho que esse é o lado bom, que a gente se expressa melhor. Acho que a gente se expressa, a gente ora, a gente critica, a gente briga com Deus na escrita, né? Então, meu pai tem 11, 12 livros, eu tenho os meus 3, minha irmã já fez um, e geralmente é sempre nessa questão do vamos questionar se a vida tá fluindo da forma correta, ou tá legal, não tá boa, e aí Deus sempre tem uma questão da espiritualidade linkada nesse questionamento, e isso vem muito do meu pai. Meu pai é um cara bem fechadão, assim, mas ao mesmo tempo super Aham. carinhoso, e a gente aprendeu a escrever com ele, a gente aprendeu a sair de enrascadas por escrito, sabe? Não, cara, e você falando é interessante porque assim, algumas pessoas que a gente já, na verdade, todas as pessoas que passaram aqui, a gente traz um pouquinho lá desse começo, lá né, atrás que formou. E assim, tem histórias que eu ouvi que os pais, e aí eu falo pai, mãe, ou avó, tia, depende da criação, foram referências para continuidade, para fazer aquilo que eles são hoje. E aí tem os seus projetos de sucesso, empresas. E alguns outros, justamente ao contrário, tudo que via. E aí eu falo de traumas também, né? Por exemplo, o Maccord que a gente trouxe, é pastor hoje, americano, que está aqui no Brasil há muitos anos fazendo missões, ele olhando a situação que ele tinha em casa do relacionamento, né, de mãe, do pai e da mãe, ele trouxe para si que ele não queria ter um tipo de relacionamento daquele, e hoje é um cara especialista em tratar Relacionamentos, né? relacionamentos. A Roseni, que também teve, né, questões familiares, hoje ela ajuda famílias. Então, assim, é muito interessante se atentar a essa questão lá atrás, né? Que ela serve ou para te encaminhar, ou ela te serve para enxergar para onde você não quer Ah, e ir. a gente é feito das referências, né? Sejam elas boas ou doloridas, como o caso da perda da minha mãe muito cedo.
Então tem muitos traumas, muitos bloqueios, muitas questões que ainda estão sendo resolvidas ou já foram resolvidas. Por exemplo, envelhecer para mim era um problema. Até eu chegar na mesma idade que minha mãe faleceu, foi quase aquele portal que você passa, assim, não, beleza, eu saí da caverna do dragão, assim. Sei, Porque tava eu achava que eu ia travada. morrer, morrer com 40 anos, que eu não chegaria ali. Então, passar esse portal, me ver velho, ver o cabelo ficando branco e tal, era uma dor até pouco tempo atrás, até voltar pra terapia, tratar aquilo lá de novo, falar, cara, como que eu ultrapasso isso? Não, a referência do seu pai tem 70 anos, olha pra lá, é só Uhum. mudar a perspectiva, né? A morte não é a sua exegese, né, como a gente fala na igreja, né? Não é o seu direcionamento pra leitura da sua vida. Pelo contrário, a vida, né, te possibilitou continuar, vocês reaprenderam várias coisas, seu pai criou uma nova família, você tem mais Sim. 3 irmãos, tal, tem uma série de possibilidades novas. Só que você viver a vida pelo ângulo diferente do que você tá acostumado, ou que você se afunda ali e se conforta nesse negócio, é difícil. Então tem as duas coisas. Eu acho que tem muitas coisas legais sobre tudo que eu vivi. Acho que o lado do crescimento numa casa que viveu a missão como ela é mesmo, né? E acho que uma das coisas que eu trago até hoje sobre isso, pô, não quero ganhar grana com o que eu faço. Minha mãe nunca ganhou, meu pai nunca ganhou. Meu pai faz livro, ele paga os livros dele, ele dá os livros dele. Sim. Acho que muito pela missão, por falar o que a gente pensa e como a gente quer. O Som Maior foi talvez uma das principais bandas, junto com Rebanhão e Vencedores por Cristo, nessa época de 70, 80. Ninguém ganhou um centavo, pelo contrário, meu pai pagava pra rodar lá no final lá. Então, acho que essas referências são muito boas, assim, que dão valores, que dão algumas perspectivas bem interessantes. As ruins são, a gente tem que lidar com elas e tem que tentar suavizar e talvez não terceirizar isso, né? Não transpor pra Malu, pra minha filha, coisas que doem, que são sofridas, pra pelo menos isso ser quebrado de alguma forma. Mas, Agora, infelizmente, a gente só começa a descobrir determinadas coisas com a idade, pô, né? depois de velho, cara, eu apanhei pra caramba. Apanhei pra caramba. Eu apanho ainda. Acho que tem 2 anos que eu acho que eu comecei a apanhar menos, assim, mas todo dia eu arrumo uma confusão nova pra eu poder lidar com ela. E isso também é um pouco do objetivo desse bate-papo aqui, quando a gente fez aqui o backstage, era justamente para poder. O pessoal que tá ouvindo, e assim, espero que a gente contribua também. De repente está passando por uma situação parecida e consiga falar: opa, ali ele caiu, então eu consigo dar uma. Amenizar essa queda, ou, enfim, ou tá com uma perspectiva lá pra frente e sabe o que vai enfrentar, sabe? Isso que é legal. Não vê o Rodrigo hoje só um diretor numa agência Ah, não, por trás renomada, de toda mas essa história tem. tem tanta coisa que você vai botando debaixo do tapete ou que você vai tentando tratar sem ver, né? Eu vejo pela ChurchCon, você cria uma imagem que tem seguidores que te veem lá, pô, falando sobre comunicação de igreja, mas, pô, não é todo dia que tá tudo bem, né? Mas antes de chegar na ChurchCon, que é um assunto legal depois que eu queria abordar contigo, que, enfim, para mim ainda vejo de uma forma diferente nesse mercado, né? Da publicidade, do marketing em si. Antes, é, como que você caiu, vamos dizer, das áreas que você atuou antes da ChurchCon? Você falou, passou pela área do jornalismo, e aí foi tudo bem. Acho que foi uma transição mais natural, assim, foi uma busca por grana, né? Eu tava saindo, fazendo transições de carreira na época de 500 em 500 reais, assim, sabe? Você vai. Tá, mas antes do jornalismo é uma coisa que você saiu da faculdade, já caiu. Eu fui mal pra caramba na faculdade de marketing, né? Eu caí, na verdade, no colegial, quando eu descobri que eu não sabia fazer um mais um. Matemática não era a minha praia, assim, já tinha tomado zero quando eu troquei de colégio no final ali, no terceiro colegial. E aí eu fui insistir numa área que tinha muita matemática, administração e tal, era marketing e administração. E ali acho que foi a primeira vez que eu caí na real que as minhas competências eram limitadas para algumas coisas, assim. Então a questão mais criativa, o texto, a possibilidade de relatar histórias, parecia ser mais Uhum. confortável. E foi quando eu encontrei no jornalismo essa possibilidade de ficar perto de esporte e relatar histórias. Acho que esse talvez seja o primeiro encontro. Aí o desencontro foi, cara, essa profissão aqui tem 10 caras bons, todos estão na Globo, e boa parte disso aqui é network. Eu não vou conseguir chegar ali tão fácil, vou ter que ramelar muito. E apareceu a publicidade como uma saída. Então, assim, foi uma transição legal, foi uma transição crescente. Acho que a primeira quebra mesmo foi minha primeira demissão de agência, em 2016.
que foi quando aí eu fiz a transição completa da vida, assim, né? Eu tava morando no Rio de Janeiro, a minha agência foi investigada pela Lava Jato, que eu tava na época, por conta de um contrato que eles fizeram, Uhum. e eu tinha sido transferido para o Rio, talvez um dos contratos mais altos que tinham na agência naquela época, e a agência faliu, fechou. Faliu não, mas fechou o escritório do Rio de Janeiro. E eu fui o primeiro cara a ser demitido. Então, janeiro de 2016, na época que tava todo mundo pensando em Olimpíadas, tava morando no Rio de Janeiro, vivendo aquele ambiente de festa, eu tava sem saber o que ia fazer. Mas aí você já estava na área da publicidade, do marketing, já fazia quanto tempo? Já tinha uns 8, 9 anos já. Ah, então já era um ambiente que você já Já conhecia, dominava já, bem. já era diretor de atendimento de contas, na verdade, né? Que é um cargo abaixo do diretor de atendimento, depois tem o vice-presidente, depois o presidente. E aí ali foi a primeira vez que eu fui demitido de um lugar. Cara, eu tava com acho que 30 e poucos anos, 30 e pouquinho, uma baita de uma crise profissional, que é aquela crise dos 30 e pouco. Pô, será que eu tô fazendo? Será que tem sentido na vida o que eu tô fazendo? Vou deixar um legado e tal. Eu já tinha começado a fazer a pós-graduação em missões urbanas, então tava piorando ainda a minha crise, porque eu tava vendo um negócio legal, com possibilidade de missão, pô, vou estimular minha fé. Tinha gravado o disco nessa época, tinha gravado o último disco nessa época, e fui demitido. Cara, meio que mexeu a cabeça, assim, e aí? Qual que é o meu propósito? Qual que é o senso? Será que eu vou conseguir voltar? Tô no mercado que não é bom. O Rio de Janeiro não é um mercado bom para Uhum. publicidade. Tava fechando por conta da Petrobras, tava muito mal, então todas as agências atendiam alguma parte da Petrobras, e aí começou a degringolar ali. E aí eu me vi, cara, numa situação de cheque, assim, e aí o que eu faço? Como que eu reestruturo, né? E voltamos para São Paulo, eu fui trabalhar na Vivo por 3 meses, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, que eu fui trabalhar no cliente, eu não sei trabalhar no cliente, tinha que trabalhar certo, pô, cara, aquelas Cumprir coisas... horário. Cumprir horário é o de menos, eu sou certinho com o horário, mas aquelas regras corporativas, Sim. aquela polidez toda pra falar, pô, a agência é tudo esculachado, você lida com um monte de gente diferente. Então eu fiquei 3 meses, foi uma baita dor. E nessa eu já tava começando a ir pra IBM Alphaville, né, sabe? Porque eu já tava meio que começando a conversar ali. Então foi um período bem confuso, cara. Assim, pra falar bem a verdade, 2016 e 2017, acho que eu tava na pior fase E, da minha vida, assim. e você acha que essa relação aí entre crenças, religião, mais vocação para que tipo de trabalho, a área, você acha que isso daí é uma coisa que deu uma mexida maior? Ou você acha que, enfim, você ainda estava no trabalho, ainda era aquela questão da grana? Não, eu acho que deu. Na verdade, o trabalho sempre foi a grana e começou a não fazer sentido. Na hora que eu vi a possibilidade de achar alguma coisa que pudesse fazer algum sentido pro mundo, vou entregar uma coisa bonita pro mundo, eu comecei a vislumbrar isso com a possibilidade de escape. Mas, na verdade, o grande lance era, cara, você tá em missão o tempo inteiro. Isso eu fui aprender depois de muito tempo, né? Onde você pisar, você pode fazer a diferença e você pode fazer a sua missão, né? Você pode transformar o ambiente, você Sim, pode transformar as pessoas, as relações, você pode ser energia elétrica, né? Que talvez seja a melhor metáfora. Onde o Espírito Santo chega, onde um crente tem que chegar, ele é como energia elétrica num lugar que não tem. Ele acende ali e você começa a se relacionar e você começa a transformar esse ambiente. E, cara, eu fui aprender isso depois de muita porrada, né? Depois de achar que na igreja eu ia salvar minha história, ah, de para ser trabalhar. missão tem que ser o pastor que tá lá na E tem muita gente frente, que o vive isso, cara. cara. Tem muita gente que vive isso, né? Você vai, não, eu só vou acertar minha vida quando eu for pra igreja. Não, cara, talvez ali seja o pior lugar pra trabalhar, né? Tem o best place to work, tem o worst place to work. A igreja é um dos piores lugares pra trabalhar. Você trabalha quase 24 horas por dia, você lida com um monte de problema emocional que não é o teu, você Uhum. vai se afundando junto num monte de história, uma baita de uma pressão, sem grana, você tem que ficar viabilizando tudo numa coxambrada, assim. Então foi uma experiência muito legal. E foram 5 anos de experiência com igreja, né? Quase 2 na IBM Alphaville e 4 anos na IBM Morumbi. Mas que no final das contas eu aprendi que não era exatamente aquilo. Eu podia voltar para minha carreira e podia fazer as coisas acontecerem ou em paralelo, ou diferente, ou eu continuar tocando a minha carreira, cuidando das pessoas do mesmo jeito, só que cuidando das pessoas da agência. Sei. E acho que esse tem sido um Rodrigo melhor, assim. Nos últimos 2, 3 anos eu tenho me aquietado nessa função de talvez
preparar as pessoas, preparar o ambiente da agência, deixar o ambiente leve e fazer as coisas rodarem com mais resiliência, assim. Agora, acho que quando eu te conheci, que foi acho que ali na IBM, né? Foi Foi, isso? foi. Eu não sei se naquela época você atuava mais na parte, vamos dizer assim, ministerial, não era? Acho que você é responsável. Eu tava com comunicação e adolescentes, cuidando de adolescentes, das duas Ah, então coisas, né? quando você foi pra lá, você já estava Já tava, já. Eu era um voluntário e aí... aproveitando esse seu conhecimento na área de comunicação. Já. Na verdade, eu tinha dado uma palestra lá em 2014, tentando conectar as coisas e praticamente explicando que o digital não era do capeta. Tá. Essa era a primeira tentativa de trazer o digital para dentro da igreja. Porque eu tava vendo coisas muito diferentes na agência e a igreja parecia uma carroça. Pô, não pode ter transmissão ao vivo porque senão tira os membros de dentro da igreja. Tinha esses duelos, né? Desliga o celular aí porque senão você vai perder sua atenção e tal. E não era bem isso, né? Talvez use o celular para render mais o tempo, melhora o relacionamento com as pessoas e tal. Então essa era a primeira palestra, foi ali que começou a relação com a IBM Alphaville. Eu estava membro, tinha ido para o Rio de Janeiro, fiquei pouco tempo aqui em São Paulo, fui para o Rio e voltei do Rio para dar essa palestra. E aí dali começou um namoro para essa história, aí eu entrei na pós de missões por conta dessa provocação de talvez ter que lidar com isso. Isso virou a tese do TCC, que virou um dos livros. E aí eu entrei, fui praticar o que eu tinha escrito, o que eu tinha pensado num lugar que era atraente, assim, né? Uma igreja promissora, crescendo e tal. E que deu espaço para fazer bastante coisa, provar algumas das teses Sim. que eu tava testando. Mas talvez eu pudesse ter feito tudo isso na paralela. Acho que é isso que eu aprendi hoje, assim. Talvez não precisasse ter embarcado 100% como funcionário da igreja, como projeto ministerial. A ChurchCom me satisfazia nesse aspecto, assim. Só que eu só fui criar a ChurchCom depois que eu tive essa experiência. Então, não me arrependo de nada, ao mesmo tempo, talvez eu fizesse diferente se as coisas tivessem se encaixado melhor. O que eu acho que não encaixaria naquela época. Qual que é a principal semelhança e diferença entre essa comunicação do mundo, a comunicação profissional, vamos dizer, uma comunicação, um marketing dentro de um ambiente religioso, vamos colocar assim. Eu não sei se é aí você me corrige porque você tem essa experiência. A gente trata ambiente religioso, porque aí, independente da religião, ou no ambiente cristão, como vamos tratar de igrejas evangélicas, que foi onde se atuou Não, mais. cara, eu acho que deveria ser religioso, porque, por exemplo, hoje a Umbanda faz um baita trabalho do ponto de vista religião no digital, por exemplo. Eles talvez estejam fazendo o trabalho mais promissor do que os cristãos, que são maioria e são mais massificados do ponto de vista de visualização, né? O que eu acho que a grande semelhança, a gente vem de transação, né? Então eu vendo minha fé e tenho que convencer você de que minha fé é legal e eu te converto, né? Basicamente é essa a nossa perspectiva cristã da coisa. No mundo secular é a mesma coisa. Eu preciso te convencer que o homem é melhor do que o Ace lá, a Ace. E, cara, só a roupa fica mais branquinha, né? Simplificando, a gente tá falando sobre transação. Então, uma troca de relacionamento que vai te convencer a tomar uma decisão. Essa é a semelhança. Acho que a diferença é onde eu brigo muito, que é onde o conteúdo da ChurchCon tá muito escorado, e é por isso que eu também não cresço muito ali. Que é, cara, na hora que a similaridade sobre o comércio da coisa começa a ficar muito grande e o senso missional perde nessa comunicação, aí ela não faz sentido nenhum mais. Né? Então, se a comunicação da igreja não for para promover essa transação de apresentar uma possibilidade de vida diferente para as pessoas, ela não tem por que existir. Porque se for para encher cadeira... E aonde que você acha que ela se perde? Cara, hoje ela tá... No ego dos hoje ela tá pastores? se perdendo justamente nesse lugar. Eu acho que tem um pouco do ego. Na verdade, é um ciclo vicioso. Tem o ego, aí depois o cara faz uma conta gigantesca pra ter um prédio gigantesco, aí ele precisa remar pra poder fazer aquilo virar. Vira uma empresa sem o propósito. Né? E uma das coisas que eu falo muito nos livros é, cara, a gente pode ter uma organização empresarial dentro da igreja, para que você tenha fluxos, processos, missão, valores, exercite aquilo lá. Como o Pão de Açúcar faz, né? O lugar de gente feliz, ele faz lá. Aí você entra pelo jardim, aí você vai lá na parte do pão que tem um cheirinho, aí depois você passa pelo açougue. É tudo pensado. A igreja poderia ser tudo pensado também. Do ponto de vista tanto da comunicação em si, como do relacionamento, do CRM. Poderia ser pensado. Uhum. Só que ela se perde, porque ela não é organizada.
E aí, sem o propósito dela existir, vira final do mês a conta paga. E eu acho que aí esse pra mim é a maior dor, assim, esse é o maior problema. E é um negócio que é super difícil de falar, né? Se eu vou dar uma palestra, eu começo a chegar muito perto desse lugar, eu não volto. Meu índice de palestras que eu retorno na mesma igreja é -3, assim, porque eu começo a ir pra esse lugar, que é um lugar que incomoda, que talvez pouca gente fale, e nem sei se eu tô 100% certo, mas o que eu Então, já vi mas aí, tendo a achar que é por aí, sabe? aonde que a gente encontra esse equilíbrio? Porque assim, a gente falando de ferramentas do digital, de CRM, uma série de coisas, a gente vê hoje que no mundo normal que opera isso, existe investimentos. Existe investimento num bom CRM, Sim. que é caro, aí você precisa trabalhar um servidor, investir em tecnologia. E aí, se investe em tecnologia, você vai investir, se o cara for antenado mesmo, numa igreja, em fluxo de pessoas, onde está isso, e aí vem redes sociais, e vamos aumentar o engajamento só porque o orgânico não é suficiente, então vamos patrocinar publicações, vamos fazer alguma campanha que precise comprar material, mandar produzir vídeos, isso mais. E é isso, a gente precisa de grana. Aonde você acha que esse negócio começa a conflitar aí, por exemplo? Então, a solução pra mim tá na redenção do projeto de igreja, onde do aquele ambiente onde a igreja está instalada. Então, assim, o CRM vai funcionar na hora que você estiver acolhendo mais pessoas naquele bairro, na hora que aquele bairro estiver mais seguro, na hora que tiver menos pessoas sofrendo de X problemas. Esse é o CRM que funcionaria. Na hora que você começa a ter os KPIs entregues desse tipo de perspectiva, que é a redenção, que é Jesus atuando, que é quando a fé tá sendo estimulada e tá em ação, cara, automaticamente o dinheiro vem, porque o projeto tá funcionando. Né? Quando aquela igreja vê que ela tá saudável e tá conseguindo atingir as pessoas que estão naquele entorno, cara, vai chegar mais gente que vai bancar aquele projeto. O problema nunca é o dinheiro, o problema é o projeto. Né? Porque quando o projeto é vou encher cadeiras e vou fazer um culto esteticamente legal com a parede preta, um sonzão, não tem projeto. E aí as pessoas começam a ir porque é moda, mas aí depois elas começam a entender como funciona churn, né? Sei. Na, na gíria do CRM. Os caras vão embora, porque começa a conhecer de perto, o tal do marketing 5.0 é eu quero ver se você é verdade. Na hora que eu te conheço, eu vejo que não é verdade, eu caio fora. Então, se não tem projeto, se o cara não tá vendo que a grana que ele tá investindo no dízimo tem uma ação social por trás, ou tem um porquê que tá acontecendo por trás, vai embora. Então, os KPIs, ou seja, os índices aí, eles têm que ser baseados realmente no que é Não a essência entregável, é isso. da instituição. Eu falo que o melhor KPI é batismo. Pô, essa igreja tá batizando gente pra caramba, e aí o próximo passo, esses caras batizados tão melhorando o entorno deles, esse é o KPI principal. Cara, é a igreja que a gente vivia, beleza, tinha imperfeições, sempre teve. Igreja é gente junta, vai ter problema. Mas aparentemente a igreja era mais atuante no bairro, era mais atuante socialmente, e a gente perdeu isso. Tanto que paróquia, geralmente as paróquias católicas, elas formavam a cidade, elas eram o centro de encontro da cidade, era onde acontecia tudo, era onde A tinha festa, festa da cidade pô, era na onde tinha paróquia. relacionamento. As igrejas perderam isso, porque hoje qualquer galpão hoje vira igreja. Né? E a igreja não tá muito afim do bairro. O bairro às vezes nem interessa o tamanho do galpão que ela vai colocar a quantidade de cadeira para ter gente lá dentro, para se autossustentar. Então, parece que perde esse senso de pertencimento, de necessidade comunitária, de estímulo de relacionamento. Então, acho que tá nesse lugar, assim, vai funcionar? Vai. As técnicas vão funcionar? Vão. Só que elas funcionam a partir de um projeto, de um princípio, de uma missão, de um valor. Coisa que todas as empresas fazem. Esse que é o mais louco. As empresas funcionam a partir de valor. O que a Apple vende? A Apple vende o disruptivo, a tecnologia. E, cara, o celular continua com um botão, eles não mudaram. Né? Agora nem tem botão mais. Não mudaram o propósito deles de facilitar o acesso à tecnologia, de ser um negócio Uhum. extremamente inovador. Por que a igreja precisa ficar inovando toda hora? A igreja tem um princípio. Mostra um projeto, traz as pessoas que cabem naquele projeto e exercita aquilo. E a ChurchCon veio baseado nessa sua visão de linkar o que é cotidiano com o que é
A ChurchCon Sacro? foi um acidente de percurso, na verdade, né? Tá, e antes de você falar, a ChurchCon é o quê? A Uma Church, metodologia? cara, a ChurchCon hoje, na verdade, cara, uma produtora de conteúdo que já foi muito mais ativa do que é hoje. Você trabalhou comigo muito nesse projeto, me ajudou muito nisso. Até por esse cansaço dessa conversa que a gente tá tendo aqui, eu dei uma desacelerada nessa história. Mas ela é uma produtora de conteúdo que visa deixar um legado. Se vai vender, se não vai vender, se tem 2 pessoas ouvindo, se tem 14 mil pessoas lendo os conteúdos, Ela beleza. continua ativa, então. Ela continua ativa. Ela continua ativa com muito menos frequência do que ela já teve, mas ela tá ativa. Eu devo lançar mais um livro esse ano. E É, fala basicamente isso aí, como é a comunicação, como deve ser, ou qual seria o A propósito ideia, da é a comunicação. ideia é tentar fazer um match entre a igreja e a comunicação. E aí, onde eu vejo esse match? É na missão, que a igreja é em movimento. Então, a comunicação é o estímulo para amplificar a voz da igreja para um ganho X. Né? Cada igreja tem o seu objetivo. Mas a ideia é essa, ela é ser um elo entre o que está sendo feito no mercado secular com o que a igreja poderia absorver dessas técnicas, tentando traduzir um pouco disso, né? Porque o que a gente faz no mercado, cara, putz, sei lá, uns 20 anos na frente do que a igreja faz hoje, né? Tanto de investimento quanto de tecnologia, de técnica. Você pega os profissionais que estão trabalhando no mercado, alguns estão lá na igreja, mas eles não conseguem fazer porque a igreja não tem Sim. capacidade e condição para fazer. Tá, e qual que é o possível? Como você traduz isso minimamente para você conseguir falar? Hoje tá mais difícil. Quando eu comecei, acho que era mais fácil. Hoje, cara, com a internet do jeito que tá, o algoritmo traindo conteúdo e tal, é quase inexpressivo o trabalho da igreja. Mesmo as grandes aparecem para 1% da audiência. E aí o cara tem que investir em mídia, o cara tem que tentar brigar com o Bradesco, e aí não vai dar certo, né? E aí o investir em mídia é isso, essa estrutura financeira por trás. Ah, tem que pôr, cara. Deveria ter um budget para comunicação, né? Tem uma pesquisa que eu fui num evento nos Estados Unidos em 2017 ou 18, que o cara falou que nos Estados Unidos a comunicação é menor, o investimento em comunicação é menor do que investimento em papel higiênico nas igrejas, nas mega churches. Como que o cara quer fazer comunicação assim? Comunicação é um gasto, né? É um investimento mesmo, de verdade. Você põe na frente para você colher algum objetivo específico. As empresas fazem isso, né? Não vou competir com um plano de mídia do Bradesco de 400 milhões, sei lá, em um mês, com R$ 1.000 da igreja patrocinando um post. Tá jogando para as mesmas pessoas no final das contas, né? Então, como fazer melhor? Acho que essa é a ideia, assim. Como ser mais criativo em algum momento? Como talvez usar o offline para poder rentabilizar o digital ou não? Como usar o digital para esticar um pouquinho o que você já está fazendo no offline e crescer como comunidade? Acho que essa é uma coisa que sempre me norteou. Pô, pandemia veio, tudo virou digital. Eu tava falando, não, continua sendo offline. Porque o cara tá precisando de cesta básica lá. O Uhum. cara tá precisando que você toque a campainha e olhe para ele da porta de casa, de máscara, tá tudo bem. Então, acho que nunca teve a dissociação, e acho que depois da pandemia a coisa ficou bem mais difícil pro digital e para as igrejas. Porque a igreja não tem grana, a solução era digital, que era baratinho, né? Ah, pega aí, Sidney, a câmera e faz um videozinho aqui que a gente vai conseguir alcançar as pessoas. Hoje não funciona mais. Não funciona. Tudo tá mais caro, câmera tá mais caro, o seu tempo tá mais caro, e você põe na internet floda, né? Que é a gíria do momento. A briga pelo conteúdo é gigante. E aí, eu não sei se existe isso, Drigo, mas, por exemplo, se tem hoje uma mídia, principalmente essas mídias digitais, e com os algoritmos que vão meio que dando umas aparadas nas questões, sejam elas políticas, religiosas, de conceito. Você acha que as igrejas elas saem, principalmente as cristãs, elas saem perdendo também com isso? Ou você acha que não atingiu, não? Ah, cara, nesse contexto político que a gente viveu aqui, elas saíram ganhando de alguma forma, né? Porque as campanhas políticas estavam muito atreladas ao nosso segmento, né? As duas campanhas estavam falando pra gente, uma com mais força para um lado e outra talvez tentando desconstruir esse lado. Então, se você pegar o seu algoritmo do Instagram, você deve ver igreja pra caramba passando. Porque em algum momento você consumiu o político que falou de igreja, pegou as palavras e tal e começou a entregar. Eu acho que não é um problema isso. O problema é o conteúdo que a igreja entrega. E aí não ajuda em nada, né? Porque o conteúdo que é um highlight de uma lacração do pastor
na pregação dura 24 horas. Não vai ser compartilhável. Sim. Esse é o problema. Quando a gente pensa conteúdo, você pensa aí, conteúdo pra caramba, roteiro. O que você pensa? Pô, a essência daquele conteúdo pra que ela impacte uma pessoa, Sim. emocione aquela pessoa vai sair do lugar dela pra um próximo ponto, né, do A pro B. E hoje no digital o A pro B é compartilhar. Cara, a igreja faz conteúdo pra caramba, mas nenhum conteúdo é interessante o suficiente, ou se não é mais do mesmo, as igrejas fazem tudo igual, né? Então acho que tem um pouco disso, assim, não tem um pensamento de conteúdo da igreja. Contando que a gente tem uma base de conteúdo legal pra caramba, que poderia ser super inspiradora pra você Sim. abrir um leque. Acho que é o modo como fazer, né? É o modo, é isso, é o conteúdo, cara. É o conteúdo. As igrejas fazem tudo igual. Você pode ser cristã do Brasil, pode ser Assembleia de Deus, pode ser pentecostal, pode ser neopentecostal. O formato é mais ou menos o mesmo. Né? A liturgia é mais ou menos a mesma. O jeito de falar é mais ou menos o mesmo. Ou o cara é crente, ele consome aquele conteúdo. Se ele não for crente, ele não vai. Porque ele acha que a gente é meio... Os beatos digitais, né? os biblinha. Pô, aí não dá, cara, não dá, você não fala. Você não conversa com essa galera. Fica um negócio falando pra você mesmo, né? É. Aquela audiência que não vai crescer. Beleza, estamos crescendo como crentes no Brasil. Acho que a gente já tá chegando perto de 50% nesse último IBGE. Mas, cara, se você for ver o impacto do que os crentes fazem nos 50% que a gente poderia fazer, né? Talvez os outros 50% não tivessem fome, a gente não tivesse problema Uhum. de insegurança alimentar. Pô, né? Se fosse pelo princípio do cuidado, do relacionamento e do amor que a gente deveria pregar e exercitar, e a gente falha pra caramba nisso, talvez a gente não tivesse tanto problema como a gente tem hoje, né? É. Cara, e aí? Me fala uma coisa aqui pra gente. Todo o seu questionamento para essa transição de sair lá do mercado e vir, você contou pra gente. E como que foi então essa volta agora? Cara, a volta foi um momento, talvez também difícil, foi um momento de tombo. Mas tinha esse conflito todo? Ou foi uma coisa que você já pensou Não, assim, acho que foi, cara, tá entendido que é pra cá porque. foi uma construção, cara, não foi... Tanto que eu tô desacelerando a ChurchCon já há muito tempo, né? Talvez desde que a gente gravou o último curso, já era um momento de vamos tentar mais a última vez de Uhum. fazer uma última rampada. Isso já tem acho que quase 2 anos que a gente fez o último curso. Cara, era um processo que eu tinha me incomodado, assim. Eu larguei minha carreira no meio do negócio. Faltava um último estágio até para eu me provar se de fato o que eu via no LinkedIn das pessoas colocarem, não, trabalhar com o Rodrigo é bom, tal, tal, tal. Isso era verdade, né? Eu fiquei 6 anos fora, talvez 8 e pouco dentro de agência. Pô, era muito parecido. Será que o Rodrigo é bom mesmo? Será que o que eu fiz, os cases que eu fiz são legais mesmo? Será que dá pra fazer mais? Será que agora mais experiente eu entregaria melhor? O que eu poderia fazer? Então tinha essa inquietação. Ao mesmo tempo que essa inquietação com a igreja em si, com o que eu tava fazendo pra igreja, também tava acontecendo. Tanto que o último livro que eu escrevo agora é uma visão meio eclesiástica da coisa, que o cara é meio de saco cheio escrevendo sobre a comunicação da igreja. Então tem um lado que é batendo pra caramba e tem outro lado, ó, beleza, agora eu bati, agora a solução tá nesse caminho, vai lá e segue. Né? Esse é o último livro Uhum. que vai sair agora. Então é uma construção de muito tempo. O que aconteceu foi, me separei nesse processo, né? E aí, cara, você se autocobra de que não vai fazer mais sentido você trabalhar pra igreja, as pessoas vão te julgar, você não vai poder ficar no palco e tal. E aí eu acho que eu me auto-boicotei, num bom sentido, assim. Cara, vou desacelerar a ChurchCon, vou aparecer menos, vou ficar mais quieto, vou ficar na minha. E aí apareceu a Máquina do Bem, que foi uma agência intermediária nesse processo. Então eu juntei a operação da ChurchCon, quando a gente tava aqui no Orgânico fazendo, eu juntei aqueles clientes que eu tinha na ChurchCon, na Máquina do Bem, que era uma agência só para terceiro setor. Falei, pô, beleza, não é uma agência 100% consumer, né? É, tem propósito, Tem valor, essas propósito, é coisas. terceiro setor. Cara, eu fui atender igreja inclusiva, fui atender outras paradas, assim, fui atender a ONU, fui atender os palhaços lá, como que é? Esqueci o nome. Ah, os que vão pra dentro dos É, hospitais, né? perdi o nome agora. Como que é? Sacanagem, né? Esqueci o nome de cliente, sacanagem. Como que é, Rafa? O nome lá do pessoal do Sorriso, não sei das quantas lá? É isso aí. Não sei, alguma coisa da alegria, porque É, tem um nome antes. Atendi esses caras, cara, dá um Google aí, Caio. atendi muita coisa legal. A Visão Mundial, que é uma baita de uma ONG. Doutores da Alegria, isso aí. Legal. Então foi uma transição legal, fiquei um ano lá, me propus a ficar um ano. Cara, no dia que deu
365 dias eu recebi a proposta da FCB. E aí eu achei que foi uma coisa meio Deus trabalhando, assim, saca? Porque a A FCB coisa tinha sido a bem. minha última agência. A agência que eu tinha sido demitido. Né? Então eu voltei pra casa, assim, voltei pro lugar que eu já conhecia. As pessoas, algumas pessoas estavam lá depois de 7 anos, eu encontrei, o RH era o mesmo. Eles me chamaram, me acolheram. A pessoa que me indicou era uma pessoa que eu tinha trabalhado junto logo que eu cheguei em 2012 na FCB, a primeira vez. Então foi uma sensação assim, cara, beleza. Eu lembro que você estava inquieto, que a sua carreira tinha terminado e você precisava provar um pouco. Então volta pra casa e faz o trampo aqui agora. Então eu tô lá 2 anos com essa perspectiva, assim, cara. Tô leve. Já passamos por um monte de momentos na agência, Uhum. transição de diretoria e tal. E, cara, talvez eu seja o mais velho da agência hoje, né, na minha agência. Ou talvez eu e mais uma pessoa lá, com 40 e poucos anos, tiozão da agência. Meu chefe é quase 10 anos mais novo que eu. E eu tô lá aprendendo, cara. Tô assim, tô amarradão de fazer tudo de novo. Com esse viés assim, cara, eu já fiz muita coisa, eu já testei tudo que eu precisava testar, eu já errei tudo que eu precisava errar. Agora eu preciso errar onde eu preciso me provar, onde tenho sustento. Acho que obviamente tem isso, né? Sim. Quando você tá empreendendo, você vive uma insegurança do caramba. Hoje, cara, graças a Deus, CLT, cai todo mês. Tipo, tem uma segurança legal. Mas eu acho que tinha por trás disso essa história, assim, cara, eu vou voltar, eu preciso me provar, eu preciso fazer minha carreira de novo. E eu sou muito grato ao grupo, né? Então, tipo, a história da Malu nascer fora do útero, tem toda aquela história maluca do nascimento dela. Se não fosse o plano de saúde que a FCB tinha me dado na época lá, cara, tava na lama, assim, né, de ter atendido ela super bem, ter os melhores médicos e tal. Então eu sou grato ao grupo, eu já tô 8 anos no grupo, se for pegar todas as passagens das 3 agências que eu tenho no Sim. grupo. Então eu tava me sentindo em casa, eu tô me sentindo em casa, assim. Pô, legal, vai rodar amanhã? Beleza, eu tô com a missão cumprida e tô de volta no mercado, tô de volta no jogo. E me conta como que ficou essa relação, porque quando você saiu e foi para um ambiente religioso, você pegou muitas ferramentas lá do seu dia a dia para interpretar isso dentro desse ambiente de igreja. E agora, como que é você voltar tendo esse backstage de O igreja? ambiente em si você joga fora, porque você não consegue traduzir, né? E ainda mais hoje no mercado que tá diverso, inclusivo, você falar que você é cristão, você tem uma resistência super grande pra lidar com as pessoas. Então acho que a única coisa que eu consigo trazer é a coisa do relacionamento, cara. É a coisa mais humana de tentar ouvir, acolher. Hoje eu tenho sido muito, muito terapeuta, assim, no dia a dia. As pessoas das mais diversas matrizes religiosas vêm trocar ideia. Às vezes vem, pô, me dá um conselho e tal. Acho que esse é o lado que eu aprendi e consegui trazer pra agência. E eu acho que a serenidade, a resiliência também foi uma coisa que eu aprendi, porque os dias de igreja foram bem complexos do ponto de vista político Uhum. e de trabalho. Então acho que eu voltei melhor nesse aspecto. Acho que voltei com uma maturidade mais legal, Você consegue emocional, você assim. consegue avaliar que o conteúdo que você levou do mundo corporativo para a igreja foi menos impactante do que você está levando agora desse Do aprendizado ponto de para vista de dentro? pessoal, sim. Eu acho que do ponto de vista técnico, o que eu levei pra igreja Não, foi, acho que foi mais legal. não, técnico eu acho que não, porque assim, para mim eu enxergo assim, dessa questão técnico é lá Não, o fora, humano, cara, sem humano, dúvida. humano baseado nos Sem dúvida, propósitos, nos sem princípios dúvida, de uma igreja, né, que é amar o próximo, sem levar dúvida. a luz, enfim. O mais legal é que eu aprendi que talvez não fosse na igreja que eu tivesse ganho toda essa experiência. Eu poderia ter aprendido em qualquer lugar. Mas a igreja foi bom para você tomar um choque de realidade, de ver problemas e não problemas, de exercitar um pouco mais também o ouvido. Acho que isso foi uma coisa que eu É, aprendi muito, cara. de ouvir muita coisa, de tentar lidar com os problemas de forma mais legal. O que aconteceu foi que eu me afundei pessoalmente nesse processo, né? Então, para você fazer o retorno, demorou alguns bons anos para conseguir te falar o que eu tô te falando aqui hoje, assim, Sim. cara, hoje eu tô melhor. Acho que eu sou um profissional melhor, consigo entregar melhor e talvez com um Rodrigo melhor do lado humano. Aí eu não sei quantificar porque quem tá do meu lado tem que saber. Mas eu acho que sim. É, mas assim, essa questão toda de tentar levar e achar que aquela situação é uma situação ideal, eu acho que isso faz muito parte da gente querer se provar muitas Muito, vezes. cara. Então, tipo assim, eu tô fora, mas eu acho que se eu tivesse com esse meu conhecimento, e isso lá dentro, eu seria o cara. Eu acho que hoje, se eu voltasse, se eu fizesse de novo e voltasse pra igreja, eu não ia me dar bem, eu acho. Porque eu não tenho mais a mesma energia que eu tinha pra me provar.
e porque não tinha experiência. Que é a experiência, essa casca que a gente vai Total, criando, total. a gente vai entendendo o jogador velho que não precisa correr o É, campo corre de inteiro. lado, né? É isso, é isso, é isso. Mas é isso que Ao mesmo traz. tempo que na agência, cara, a questão de energia, que é super demandado, né? Pô, a gente trabalha que nem, às vezes, que nem PS, né? Sem dormir, vai e volta, concorrência pra caramba, ao mesmo tempo que tem que lidar com o cliente, problema e tal. Hoje eu tenho mais paciência pra lidar com os desafios e talvez com um repertório melhor de solução, até comigo mesmo, emocional e tudo mais, do que eu tinha antes. Então, assim, tem essa troca da experiência, mas pra agência eu acho que hoje eu consigo melhor do que se eu fizesse esse. Ah, vamos pra igreja de novo, cara. Acho que hoje eu não, não ia me dar bem, não. Você acha que você hoje é um cristão melhor na agência ou na igreja? Cara, um cristão muito melhor na agência. Muito melhor na agência. Muito melhor na agência. Porque a igreja ainda eu tenho muita resistência em assistir um culto sem ver ele tecnicamente acontecer. E isso é um lado bem ruim, assim, de quem trabalha dentro da E já igreja. passou por lá, né? É muito ruim, né, cara? Você fica analisando, ó, a luz ali tá piscando, não, o pastor poderia ter entrado um pouquinho mais rápido, não, teve um buraco. Então eu tenho muita dificuldade. Eu assisti, sei lá, 6 anos de cultos pensando na Na programação e olhando o programação. roteiro, né? Vendo se tá tudo certo, se o vídeo entrou, já pensando naquele culto uma semana antes e tal. Então hoje eu tenho muita dificuldade de sentar na cadeira e baixar a cabeça ali e ficar aproveitando um tempo de. Cara, e na frente dessas questões todas, com certeza lidou com muita gente que são os famosos voluntários de igreja, que estão lá e não ganham, são voluntários, estão ali pau para toda a obra, muitas vezes sem uma liderança que valorize, enfim, às vezes trabalha até escravo. Como qual que seria hoje um conselho que você que passou por isso, que entende como é isso daí, você falaria para esse pessoal que está ali e que muitos acreditam que aquilo realmente Levar eles pro céu, né? vai levar, vai ganhar estrelinha e tudo mais, assim. Cara, eu acho que o serviço faz parte da vida cristã, né? Acho que servir, acho que é uma entrega de adoração e eu acho que ela precisa acontecer. Acho que essa é a primeira coisa que eu aprendi. Você não vai experimentar a sua fé sem servir. E aí não necessariamente é servir tocando bateria no louvor, que são os lugares mais procurados, né? No louvor, a mídia virou também talvez o segundo lugar, porque aparece, você consegue andar no culto com o celular, lá, camisetinha preta e tal. Servir pode ser dar bom dia para as pessoas e receber. E eu acho que a recepção é o lugar mais importante do serviço da igreja, isso continuo achando. Então acho que a primeira coisa é isso, servir faz parte da vida, do exercício da vida cristã, e é um privilégio e é um momento de adoração. Agora, como serviço, a igreja hoje não oferece um bom espaço para servir. Eu preferiria servir lá no casa, construindo uma casa. Porque ali é organizado, tem um líder, você tem direcionamento, você sabe o que você tem que fazer, você tem uma rotina, você tem especificação do que você tem que entregar. Pô, você é acolhido, você tem o lanchinho, você tem o almoço. Porque também servir tem que ser retribuído de alguma forma, Uhum. né, fisicamente. Não é um lance só o espiritual, não, eu tô servindo lá porque eu tô entregando, não. O cara precisa se sentir acolhido e agradecido por estar ali também, porque retroalimenta o amor que o cara tá sentindo naquele lugar. Então, eu acho que as igrejas precisam se preparar melhor para receber os voluntários. E elas precisam entender que sem esses caras a igreja não roda. Não existe igreja sem voluntariado. Né? E o voluntariado não é um lance assim, pô, cara, eu vou pegar a senhorazinha porque o coração dela é bom. Não, os voluntários deveriam ser, eu vou pegar o Sidney porque ele é o melhor diretor de filme que eu tenho aqui na igreja. E eu preciso que ele seja o líder dos meus caras para poder fazer isso aqui virar ter alto desempenho, Uhum. né? Então, pô, o cara, a senhorazinha que melhor abraça, ela deveria ser a líder da recepção para que ela pudesse transportar aquela cultura. Então, minha sensação é isso, a igreja precisa se preparar melhor para formar os voluntários, para cuidar dos voluntários. E dos voluntários para a igreja, eu acho que não deveria esperar esse reconhecimento de Deus no voluntariado. Eu acho que deveria botar a cabeça nessa coisa do, pô, eu tô aqui em adoração, eu tô fazendo de graça. Tô fazendo porque eu preciso fazer, é parte dessa minha conquista espiritual, dessa minha jornada de fé e tal.
Porque a gente sabe, cara, o cara chega lá como voluntário porque ele quer ser funcionário da igreja em algum momento. Então ele vai se mostrar ao máximo pro pastor, vai virar à noite. Aí depois o que acontece é que o cara tem um burnout no final das contas, porque ele não vai ser contratado, o pastor não vai estar bem-humorado todos os dias, ele vai ver que ele não O que tem. era só no domingo virou Virou segunda, terça, quarta, quarta, quinta de madrugada. E, cara, não é saudável. Né? Eu, na ChurchCon eu recebo, agora menos, assim, mas recebia diariamente reclamação de gente esfolada pela igreja. O cara, não trabalho mais na mídia tal, porque o pastor me esfola. O cara foi grosseiro. Eu tô trabalhando virando noite e tal. Foi, putz, cara. E aí o que eu tenho falado pras igrejas é, igreja, você quer crescer? Então contrata uma agência. Faz o trabalho que é o higiênico, que é o do dia a dia, que precisa acontecer, que tem horário, que precisa ter pauta, que precisa ter vídeo editado. Faz com uma agência, faz com um profissional que está pagando pelas horas do cara. E aí o trabalho legal, que é a cobertura do culto de domingo, põe o voluntário pra fazer. Porque o cara se diverte, ao mesmo tempo que ele serve, ao mesmo tempo que ele adora. Então ele tá numa outra perspectiva, não tem cobrança sobre isso. Só que, cara, quem vai pagar 10, 12 pau de FII pra uma agência e vai perder isso de receita da igreja? Então eu acho que tá nesse lugar, assim, a igreja precisa se programar pra cuidar melhor dos voluntários e pra ter uma estrutura pra acolher esses caras. Os caras fazendo o trabalho que é mais pro lado relacional e social. Sim. E menos do execucional. Pô, a gente tocou igreja, tocou em louvor quantos anos? Chega uma hora que só você tem violão na igreja, você vai tocar nos 10 cultos, numa criança, não sei o quê. Cara, não dá. Você precisa trabalhar, você precisa ter horas, você precisa ter descanso e tal. Vai esfolar. E aí o que acontece é que o cara sai magoado com a igreja e geralmente ele não consegue traduzir isso igreja versus Deus, né? Ele se magoa com tudo. Ele mistura, põe tudo mistura no tudo mesmo e aí já era. balaio. Você acha que a igreja, ela deve continuar existindo? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. A igreja é necessária do ponto de vista comunitário. E isso eu falo qualquer matriz religiosa. Acho que todas as comunidades de fé, de alguma forma, estimulam o relacionamento e estimulam alguma transformação naquele ambiente. Né? Não dá pra. Não vou fazer julgamento de religião aqui em nenhum momento. Eu acho que ela precisa existir. O que eu acho é que ela precisa ser mais relacional. Ela precisa cuidar das pessoas e não necessariamente do budget, do espaço. Acho que as igrejas deveriam ser menores, assim, sabe? Acho que elas deveriam as pessoas se conhecerem, se estimular que elas convivessem. Talvez as igrejas pudessem ser pequenos grupos. Eu acho que isso talvez seja o futuro da igreja em algum momento. Essas igrejas shopping, talvez elas vão continuar existindo, mas eu acho que muito mais quando a gente olha para o lugar do entretenimento, sabe? Imagina que o futuro da profissão é não ter profissão, né? As profissões estão acabando, a gente está sendo substituído por máquina. O que vai acontecer? As pessoas vão ficar ociosas. Aonde as pessoas vão gastar o tempo? Nos lugares onde a fé dela é estimulada, onde ela é encorajada para tentar sair daquela lama. Então as igrejas grandes, essas que a gente vê na televisão, elas vão ser cada vez mais pontos de entretenimento, coisas que elas já são hoje, né? E aí elas vão acolher e vão estimular sei lá, esses Dalits que vão ficar aí sem trabalho, sem nada, sem profissão, sem autoestima, e elas vão continuar estimulando esse lugar da fé. Parece meio catastrófico olhar para esse jeito, mas, cara, não tem outra perspectiva. Se a igreja não estimular a comunidade de fé, onde você, quase como os judeus são bons nisso, né? Eles fazem comunidades, eles se autoestimulam, eles criam um negócio entre eles. Maçom também faz isso, cara. Por que a igreja não faz isso? Né? Por que não cria conhecimento, pô, negócio, geração social, dentro de um ambiente onde você consegue estimular e conhecer as pessoas? Isso tudo faz parte de você cuidar do ambiente onde você tá, que é uma das comissões que Deus nos manda. Pô, cuida da terra, velho. Cuida das pessoas, ama as pessoas, né? Então acho que tem um pouco disso. Se for pro caminho do shopping, a gente não tá cuidando de ninguém, a gente só tá estimulando as doenças. Não, mas é verdade, cara. Eu estava assistindo uma palestra de um especialista, e ele fala que uma das coisas que são mais importantes para que você chegue ao final da vida com satisfação, você fala, valeu a pena, é o nível de relacionamento que você teve. Qual o legado que você deixa no. As Né? pessoas, elas deveriam buscar mais relacionamentos e menos conquistas. E, cara, eu tô falando tudo isso, mas eu sou péssimo. Eu sempre falo, pô, qual que é o seu nível de bom amigo? Eu falo, talvez seja o pior, porque eu não sou de estimular o relacionamento o tempo inteiro. Dois. Não é? Dois. Na minha Eu não- terapia sim, terapia não, a Rosine me pergunta, quantos amigos você tem?
Eu conto nos dedos do Lu. Falta uns 2 ou 3 ainda pra completar. Mas isso, assim, cara, mas me liga lá, tô precisando de um negócio. Eu vou aparecer aqui em 10 minutos e vou resolver a parada. Não, mas eu sou assim. Tem amigo meu que eu só mando mensagem, sei Uma vez lá, por ano. e olha lá. Mas, enfim, essa questão do relacionamento é algo muito, muito, muito importante. Rodrigo, a gente tá indo aqui já para os nossos minutos finais, cara. Teria muito papo aí, hein? Teria muita fofoca ainda pra falar Vamos aí. fazer episódio 2 ou não? Nossa, cara, os congressos da vida, as bandas, enfim, Os clipes. os clipes. Cara, mas assim, uma coisa que a gente sempre faz aqui é perguntar pro pessoal lá do backstage, Caião, Rafa. Cara, às vezes eu costumo ficar muito mais no backstage, gravando e gravo vários tipos de assuntos e às vezes a gente tá ouvindo lá e fala, puta, eu queria saber sobre isso. Se eu tivesse oportunidade. E aqui a gente abre oportunidade. Ó, que beleza, hein? Quem Caio, sabe faz ao vivo. Não, eu gostei da tatuagem dele ali, ó. Qual delas? qual? Essa aí, ó. Essa aqui? Esse é meu avô. Desenhado por mim mesmo. Você achou que era quem? O Tintim? Eu achei que era o gol mesmo. Já perguntaram se era meu pai, ou se era até eu, assim, de boa. Aonde? Pra essa aqui? Olha lá. Já deve ter Mas uns- tatuagem não é do Satanás? Cara, em Levíticos 8, se eu não me engano, tem um texto lá que fala sobre autoflagelo. E não tem nada a ver sobre tatuagem, teoricamente. Ele fala sobre marcas no corpo e tal, mas é autoflagelo, de você se penitenciar e tal. Tatuagem não é exatamente isso, né? Aí, fica a dica Posso ser aí. julgado pelos pastores que estão nos ouvindo. Mas me parece que é isso, assim, não... Tanto que as minhas tatuagens são todas gospel, a maioria. Tem cruz, tem árvore da vida e tal. É pra A passar minha um teoria pano. é que tem medo. É pra passar um pano. Porque se ele não entrar lá no céu, ele vai falar, Jesus. Passar um pano. Ô, Pô, Jesus, pus ó, a cruz, eu tava desenhei pregando um a nu sua aqui atrás. palavra. Eu tava pregando a sua palavra aqui, ó. Tá Eu vendo? já tive problema nos Estados Unidos. Eu tenho um NUM, né? Aquele símbolo que os caras marcam na porta dos cristãos pra matar os caras, né? Você tem 24 horas pra sair. Eu tenho no braço. E aí eu fui fazer aula de inglês nos Estados Unidos e, cara, minha classe toda era da galera do islamismo, assim. Aí o maluco chegou e falou, cara, melhor você cobrir isso aí nos próximos dias, né? Ah, tá bom, te respeito. Não Mas posso... agora explica o motivo da tatuagem. Qual? Essa aí que você acabou de contar. Não, então essa é isso, é o símbolo do cristão no mundo árabe. E aí os caras pintam a porta Pra falar das que ali casas tem um pra falar assim, ó, cristão. você tem 24 horas pra sair daqui que eu vou te matar. E teve uma época que o Estado Islâmico tava crescendo pra caramba e isso era meio recorrente, assim. E foi nessa época que eu fiz. E sei lá, foi 2 anos depois que eu fui pros Estados Unidos estudar inglês. Mas você não sabia, você sabia que era um símbolo. Não, claro que eu sabia. Só que eu tomo cuidado de sair de casa, geralmente, com um pouco mais coberto. Ah, não, então você sabia que era um símbolo que afrontava Sabia. Cara, eu tenho cruz, eu tenho um monte de coisa na perna. Só que quando eu tô num ambiente que eu sei que pode ter algum problema, eu ponho calça e tal. Só que, cara, eu fui pra uma aula. Não ia ser... Geralmente, aula nos Estados Unidos, em Miami, é só brasileiro que tá na classe. Cara, não tinha um brasileiro. Tinha um argentino e uns 8, 10 árabes que os caras paravam às 5 da tarde pra fazer a oração deles. Aí o cara chegou assim, na boa, assim, falou, mano, na boa, cobre aí. Fica a dica. Fica a dica. É bom pros seus dentes. E aí, Rafa, tem alguma dúvida aí sobre voluntariado, sobre... Sobre bateria. Não, sobre bateria não. Você falou que você comenta que um bom KPI é quando a igreja está batizando bastante. E o que essas pessoas que são batizadas impactam nas vidas das outras. Como que você faz o trabalho de marketing ou nas mídias sociais em uma igreja que não enxerga o KPI que você acha principal como principal, que são as vidas? E se dá para fazer esse trampo? Eu já recusei quase todos que que chegava nesse lugar, eu recusei. Ou se dá para mudar a mente da Não, igreja ou da liderança? é um trabalho de formiga, cara. Assim, as igrejas que eu dei consultoria pra trabalhar foram embates e embates com os pastores pra tentar trazer pra esse lugar. Acho que os pastores, na maioria dos casos, os caras têm o coração genuíno, assim. O que tem é a igreja vai levando uma loucura, o cara para de perder o senso crítico. Se perde no meio do caminho. E muito porque a rotina de um pastor é bizarra, né? Sim. O cara não é um cara de administração, o cara não é um cara de... Ele é um cara de pregação, geralmente.
né? E tem pastor que cuida, tem pastor que prega, né? Tem alguns pastores exemplares aí que a gente sabe que o cara não consegue cumprimentar porque ele é envergonhado. Mas no palco o cara é sensacional como preletor. O que acontece é que o cara acumula todas essas funções e no final das contas ele não é bom em nada. E aí ele vai perdendo algumas coisas que são marcos fundamentais para a igreja dele. A consultoria ajuda muito nesse lugar, de mostrar pro cara, ó, talvez esse lugar, isso aqui você poderia fazer diferente, isso aqui você pode fazer desse jeito. Mas aí, respondendo a tua pergunta, eu já recusei uma porrada de igreja neopentecostal porque eu sabia que eu não ia chegar em lugar nenhum com os caras. Recusei grana, recusei projeto, quando eu precisava de dinheiro, eu recusei. E quando você fala de batismo, é o batismo simbólico ali, não? Ou é gente chegando? Não, cara, eu acho que faz parte o batismo simbólico. Acho que você precisa reconhecer publicamente que você está entregando sua vida para Jesus e que aquilo é um marco para que você consiga fazer. Tanto que eu falo que é o batismo mais a transformação do cara no dia a dia. A gente não vai achar que o cara virou santo no outro dia, mas ele tem que entender quais são as... Não, eu te pergunto até por essa questão que o Rafael trouxe, entendeu? De repente a igreja, enfim, ela não tá muito preocupada no simbolismo ali do batismo, mas da pessoa Eu ali acho que a se religião entregar inteira, o simbolismo faz parte de você É importante, né? exercitar, né? Tô vendo agora, depois da pandemia, tinha gente se batizando no balde, né? Que enfia a cabeça e tal. Pô, cara... Não sei, tudo bem, é batismo de aspersão e tal. Mas, pô, no balde, você vai lá, ajoelha, põe a cabeça no balde. Acho que perde um pouco da deferência, né? Da coisa da religião, assim. E nem acho que a religião a religião em si não é o que nos motiva, né? Mas eu acho que ela nos ensina muita coisa. Inclusive a ser gente melhor no mundo, assim. Então, a simbologia, pra mim, ainda... Sou meio tradiça nessas coisas, meio batista ainda nesse lugar. E aí, Rafa? Tá respondido? Foi? Então você precisa se batizar, tá? De novo, né? Que seria bom, né, cara? Acho que é uma rotina boa se batizar assim, toda vez que você acha que você precisa de novo reconhecer que você tá nesse lugar. Tem uma igreja que faz isso. Eu não sou contra, não. Nem sei se isso é polêmico, mas não sou contra. Caião, era tatuagem e foi, né? Cara, antes da gente encerrar, queria falar rapidamente aqui sobre esses... Esse aqui são os seus 2 livros que você já escreveu, né? O primeiro foi... O Marketing Cristão, esse pretinho, aqui. que já tá bem difícil de achar. Todo mundo reclama que não acha. A Não editora, acha? a Mas editora não tá você colocando na rua. nem no online, alguma loja? Eu acho que acabou a edição e eles estão fazendo meio sob demanda. Então, de vez em quando, ou direto no site deles, que é a fonte editorial, ou pelo Mercado Livre. Esse aí que você tá na mão, inclusive, eu Sim. comprei no Mercado Livre esses dias. Eu preciso guardar uns pra mim, que eu já não tinha mais também. Sei. Eu comprei no Mercado Livre, às vezes tem. E nesse aqui você trata... Esse foi o resultado do meu TCC da pós-admissão, que eu fui enfrentar os professores para falar que o marketing era possível dentro da igreja. Então eu falo muito sobre organização e sobre um pouco mais de técnica aí mesmo, como que o marketing poderia parar de pé dentro da igreja, como um ministério mesmo. Então eu tô falando talvez mais organizacional do que os Então, outros. aqui mais Aqui uma é pra referência começar. técnica mesmo. E é pra começar. assim. Quem tá querendo montar um ministério de comunicação na igreja, eu acho que aí tem bons insights. São 10 capítulos com 10 temas complementares, e no final eu ensino a fazer como montar um congresso da família, acho que era isso, eu já Sei. nem lembro, mas faz tanto tempo que... Mas assim, qual que é a matriz de comunicação de um congresso da família, como que você faz o dia a dia das ações e dos impactos. Então ele vai no prático nesse lugar, mas fala um pouco sobre tradução de missão e comunicação e tal, ele passa um pouquinho do planejamento, da coisa mais da essência pro prático. Boa. E aí depois veio esse aqui, Igreja Digital. Então, esse aí foi, cara, quando eu já tava um pouco mais polêmico, assim, foi bem na pandemia, eu escrevi ele sai de um e-book que eu lancei, que era, na verdade, uma palestra para um evento que foi cancelado na pandemia. Era um evento sobre comunicação digital que eu ia falar que o digital não fazia sentido nenhum para a igreja. E aí eu escrevi um e-book com o texto da palestra, com tudo que eu tinha preparado, e aí a Quitanda, a editora, veio me provocar para fazer disso um livro. Então eu falo que o digital sim é necessário, mas ele não é o ponto final.
O presencial precisa acontecer, as relações precisam acontecer. O Que é o digital relacional, né, que você fala. é isso, o digital não pode interromper o propósito da igreja de promover relacionamento e curar as pessoas e curar o ambiente onde ele tá. Porque na pandemia tinha essa tendência, né? A igreja digital, vou montar uma igreja agora, várias comunidades só digital. E aí, cara, assim, pô, no digital eu sou quem eu quiser, né? Beleza, a gente fala por Teams, a gente consegue ter um relacionamento por Teams, consegue fazer, mas tem uma barreira que não tem o toque, que não tem o estímulo que você tá vendo, as expressões corporais, as inseguranças, eu mexendo na cadeira aqui. E isso faz diferença no relacionamento que você tá pastoreando uma pessoa, por exempmo. Então, Uma das coisas que o McCord me ensinou. Jesus fala muito mais pelo toque. exato, exato. Né, a mulher samaritana, Jesus vai lá trocar uma ideia com ela, né? O ambiente inóspito, calor, a mulher já claramente alijada da sociedade, ele vai lá e quer falar presencial, Sim. tocar. Lucas 10 tem o texto também que Jesus mandando os 72 discípulos, ele ensina, vai lá, entra na cidade, dá as boas-vindas para as pessoas, entra na casa das pessoas, come com elas, dorme na casa delas. Aí depois você vai entender sobre o problema, aí depois você vai orar pela pessoa, e depois você vai falar que você tá indo no meu nome. Isso demanda um conhecimento, demanda você estar perto, demanda você vivenciar aquela situação. E a comunicação é isso, né? Aí na hora que o cara fala assim, não, hoje é tudo digital, vamos facilitar as coisas, câmera pra caramba, estrutura. A igreja vira um estúdio desse tamanho e o cara faz a igreja. Tá cheio de pastor super conhecido que só é isso, né? Uhum. Só que o cara não lida o dia a dia com o BO da igreja, né? Não lida com a irmãzinha que liga de madrugada lá tentando se suicidar, não, né? Não vê o dia a dia da igreja. Assim, na minha visão, cara, não é possível você ter uma comunidade de fé digital. Você pode ter o digital como hub que facilite os encontros, mas que ele precisa provocar um próximo passo onde o encontro seja presencial, mesmo que não seja com o pastor, que seja entre nós dois. Então é sobre isso que esse livro tá falando. Ele dentro de um momento onde a gente tava trancado, as igrejas todas digitais, ele tava mostrando que precisava ter um futuro diferente, que é como as igrejas deveriam estar hoje que não estão, né? Que é o modelo híbrido, né? Todo mundo acelerou, gastou muita grana, aí abriu de novo, corta tudo e o digital virou de novo o que sempre foi Foi só uma bengalinha. uma bengalinha. Mas essa questão da igreja, cara, é uma coisa que eu aprendi e que muito se fala ainda hoje em dia, escuta assim, eu não preciso de igreja. Tenho Deus em casa. Quando você partir do princípio, da perspectiva que você não precisa, mas tem alguém que precisa de você lá, começa a fazer sentido. O Ed falou, cara, numa ceia, acho que logo que eu tava voltando saindo das igrejas, tava machucado pra caramba, e o Ed falou que a igreja é o sinal de você celebrar a tua fé, né? Um ambiente onde você consegue celebrar a sua entrega a Jesus, é como você consegue testemunhar, como você consegue cuidar, tal. Eu não lembro exatamente a frase dele, mas era alguma coisa do tipo aqui, ó. A igreja precisa existir porque aqui é um momento onde você consegue minimamente exercitar o que você crê, o que você vive, as suas dores. Você tá exercitando, seja quem você é, mas você tá aqui nesse ambiente. E a ceia era um ponto marcante Sim. pra isso e tal. Aí eu falei, putz, cara, é isso. Né? A igreja precisa existir. Por mais que a gente esteja machucado, que a gente tem alguma dificuldade, a igreja ainda é um ponto de encontro onde você encontra redenção, onde você encontra paz, onde você encontra suporte, onde você encontra cuidado. E aí tô falando inclusive das igrejas de televisão que a gente não, né, nem sempre valoriza, mas, pô, talvez ninguém faça um trabalho melhor na cadeia do que a Universal, por exemplo. Né? Nenhuma igreja de parede preta tá a fim de sujar a mão e vai lá Sim. pra cadeia. Então acho que assim, as igrejas tem seus problemas? Tem. Mas ela tem muita solução, tem um repertório de solução muito grande. O que precisa é ter projeto, precisa ter coração, precisa ter propósito. E aí eu acho que é aqui que tá a discussão, assim. Os pastores precisam não querer um emprego, que é um baita emprego, né? Quando a igreja cresce, é um baita emprego. O cara ganha uma boa grana, não tem imposto, tem uma série de coisas, né? E aqui dá pra falar tranquilamente, porque eu não vou ser alvejado. Mas é uma escolha de profissão interessante. Só que ela pode ser interessante financeiramente pra ele, mas se ele tiver propósito, vai ser muito melhor. Sim. E aí, acho que é aí que o cara se perde, geralmente. E outra, ela tá abrindo 14 mil CNPJs de igreja por ano no Brasil. Eu tenho certeza que 13 mil não serve pra nada. Sem comentários, sem comentários. Rodrigo, cara, obrigado mais uma vez.
Vamos lá, se o pessoal quer conhecer um pouquinho mais, você falou que a ChurchCon tá mais leve, mas ela existe Ela ainda. existe, Vê aí, ó, onde encontra a ChurchCon. Eu não sei se suas redes são abertas ou não são. Divulga aí pro pessoal te procurar. ChurchCon, @ChurchConBR no Instagram, que é onde está mais ativo. churchcon.com.br, onde o site onde encontra todos os e-books, os cursos, acesso aos livros, às editoras onde Você estão tá vendendo. palestrando ainda pela ChurchCon? Pouco, mas ainda estou recebendo convite para fazer algum outro evento. E aí dá para entrar em contato pelo próprio Instagram, que eu sou meio 24/7 ali, respondo rápido. E me achar é Rodrigo V. Mota no Instagram. Quem quiser adicionar, é fechada a minha rede social, porque eu posto muito minha filha e eu tenho um pouco de cuidado com isso. Mas dá para me achar lá também. Boa. Cara, obrigado mais uma vez. Valeu você, cara. Você é sempre bem-vindo aqui. Você é meu ídolo, você sabe disso, né? Forrest Gump. Vou pegar minha bola, Wilson. Pessoal, obrigado mais uma vez por ter ficado aqui até agora. Acho que a gente pôde pegar vários insights importantes. E mais uma vez, eu peço para vocês, cara, sigam a gente, por favor, dá joinha, compartilha, ative o sininho no Instagram, o Backstage Cast. É isso, Caio? Segue a gente lá, a gente tá se esforçando para trazer conteúdos assim interessantes que possam agregar na sua vida, tá bom? Obrigado e até a próxima.